Bem, agora iniciando a colaboração de Carlos Fernando do Vale Angeiras, referente ao acordo de mercado que foi operacionado para a construção do Cais 5 do Porto de Suape, em Pernambuco. Você pode fazer as suas considerações. Bem, no ano de 2008, eu fui novamente designado por João Pacífico para representar a CNO num consórcio para a construção do Cais 5, cuja parceira seria a OAS. Isso se iniciou da seguinte maneira, quer dizer, que inicialmente era a pretensão do Odebrecht participar só dessa licitação, mas numa reunião com o Aldo Guedes, ele solicitou que a OAS entrasse nesse consórcio, porque era um desejo do Estado. Mas quando ele falava do Estado, ele falava de quem? Não sei, não falou, era um desejo do Estado. Não dizia se era do governador, se era de A, de B ou de C. Nós retrucamos inicialmente, mas terminamos aceitando. Como a OAS inicialmente não agregava muito tecnicamente esse projeto, nós fizemos uma exigência de ficar com 60% do contrato e ela com 40%. E o que foi aceito, certo? Certo. Bem, posto isso, consolidado a formação desse contrato de nós da OAS, nós, como se trata de um mercado bastante restrito, identificamos algumas empresas que nos poderiam ajudar a disputar esse contrato, nos dando cobertura. Então, para isso, nós buscamos Andrade Gutierrez, a Somar, a Interpa e a Servem. Bem, no caso Andrade Gutierrez, foi com a Somar porque ela não tinha a parte de dragagem, tinha a parte de construção do cais, então as duas juntas se completavam para atender essa licitação. Quem representava as duas, assim, nesses contatos que o senhor manteve nessa época? Andrade Gutierrez era o Glauer e a Somar era Zé Eduardo. Pode prosseguir. E também procuramos a Interpa e a Serveng. A Serveng em Brasília, a Interpa em São Paulo. A Serveng era com quem conversamos era com o senhor Laíse, e a Interpa era Arnaldo Yazbek e Labieno. Eram as duas pessoas de lá. E então nós colocamos aí para eles que precisávamos da cobertura deles nesse assunto aí, e que a contrapartida era a reciprocidade que a gente teria futuramente a eles, salvo no caso aí a Somar, que a Somar ia fazer a dragagem. Era permitida, no caso, a subcontratação para a dragagem? Era porque a dragagem é muito específico. Sim. Você também só tem duas empresas no mundo hoje que tratam do assunto de dragagem em obras de grande porte. É a Jandianu, a qual a Somag pertence, e a outra é uma sueca também, que eu não recordo o nome. Bem, e então assim foi, nós preparamos a licitação, todos eles adquiriram o edital, apresentaram proposta e nós saímos vencedor do processo. Ou seja, o processo foi todo controlado, não houve nenhum descontrole? Não, nada, foi todo controlado, tá certo? Até porque eram poucas empresas, é mais fácil você controlar e tal, e nós também estávamos em Suape há muitos anos também, então também tinha isso aí que algumas empresas também respeitam o tempo que você está naquele projeto e tal. E então foi tudo dentro do previsto. Nós ganhamos a obra do Cais 5, se não me falha a memória, com 107 milhões, e o valor do órgão acho que era 109 ou coisa parecida desse tipo, não era isso? Mais ou menos isso.
E aí deram a dragagem para Somar, Damos a dragagem para Somar, prometeram cobertura para as outras empresas. prometemos para todas as empresas. Essa era a contrapartida. E essa cobertura foi feita para Andrade logo em seguida? Sim, veja bem, nesse momento a gente nem sabia que o PIR ia sair. Certo. Mas quando saiu o PIR, aí depois o próprio Aldo Guedes pediu para a gente inserir a Somag nesse consórcio também. Andrade. A gente tem que colocar Andrade nesse consórcio. Aí seria o pagamento da contrapartida. Seria o pagamento da contrapartida. Dessa. Nesse caso, o senhor atuou sozinho ou atuou com outras pessoas do Grupo OS? Sempre atuo com os meus parceiros. No caso era a Lírio Oliveira e o Tarcísio, nesse caso aí. E qual era o papel, assim, a função de cada um deles dentro do grupo e nas tratativas que foram? Não, só um reparo, seria importante perguntar, porque talvez tenha havido uma confusão. Se essas pessoas eram da empresa Sim. que ele trabalha ou das empresas consorciadas. Perfeito. Essas pessoas. Dentro da Odebrecht, além do senhor, alguém mais participou? Não. Sou eu. E quem era Lírio e Tarcísio? Eram os representantes da OS. Os dois? Os dois. Isso. Ok. Então eles participavam em conjunto com o senhor. Isso. E faziam os contatos com as empresas, todos? Também, todos. Que eram feitos na sede das empresas? Isso. No caso aqui, nós fomos a São Paulo falar com a Interpa. Nós somos três? Os três. O senhor anexou... Ou os três, ou dois até, muitas vezes. Às vezes não... O senhor anexou como corroboração... Também aí cartões de... As informações dessas viagens. Foi cartões também, né? E algumas Cartões de coisas visitas trocadas. E passagem, não foi? Os contratos firmados com a Somar, né? Estão anexos aí. Anexos. Exato. Confirmando que houve esse acerto para fazer a dragagem, né? Isso, claro. E em relação às empresas que teriam aderido a esse pacto, não foi oportunizada depois uma contrapartida em favor delas. Você sabe por quê? Não, porque você veja bem, aqui na nossa região não, porque o único lugar que se fazia dragagem era em Suape. Eu sou o representante, eles nunca me procuraram nem nunca concorreram a nada aqui em Suape. Fora do Estado, aquilo que eu voltei a dizer antes. Pode até ser que tenham usado isso como argumento, mas ninguém me procurou para confirmar. Não tomei conhecimento de nada. Exato. Salvo Andrade, que depois foi lá para o PIR, né? Isso. Ok. Então, desde o começo aqui, o Aldo Guedes já participou das tratativas para montar o consórcio vencedor. Sim. Para ficar com esta obra. Sim. Aqui foi outro tipo de atuação, foi desde o início. Desde o início. Agora, esse contato desde o início você recebeu de Pacífico, ou seja, o Aldo Guedes manteve o contato primeiro com o Pacífico. Exatamente. Aí Pacífico passou para mim. Eu, no caso, na verdade era uma tarefa que eu deveria tratar esse assunto com ele. Exatamente. No caso, os gestores do SWAP nunca contactaram com o senhor sobre essa obra, assim, para antes da contratação também? Não, você veja bem, o gestor de SWAP, na época, porque é o seguinte, era cumulativo. Veja bem, porque eu ainda ia chegar lá para falar em SWAP propriamente dito, porque o presidente do SWAP era o secretário de infraestrutura. Então era secretário, na época era Fernando Bezerra Coelho. Certo. Secretário de Desenvolvimento Econômico. Certo. E em determinado momento, quer dizer, quando o pessoal apareceu, não foi nessa fase de mercado. Apareceu mais na frente. Mas qual, assim, por que o Aldo Guedes, na verdade, estava se intrometendo, entre aspas, num assunto que não era da Olha, mas para dizer, eu acho que é que nós conversamos há pouco, porque ele que era o representante, era o homem forte do Estado nesses assuntos. Né? Do Estado ou do governador? Bem, não sei, possivelmente do governador, então não sei, do governador. Mais uma pergunta interessante sobre isso. Não. Está vendo aí, né?
Não tem mais nada. Doutor Norte, doutor Diogo, Só doutor Paulo. se o líder estava ciente de todos esses ajustes? Não, tudo que nós acertamos aqui, ajustamos, Pacífico tinha conhecimento, o meu líder. Certo. Nada era feito sem o conhecimento dele. E a última pergunta é só, qual foi o percentual de cada empresa nesse consórcio? Daquilo que eu disse, no percentual era o seguinte, nós tínhamos 60% e a OS 40%, em função do acervo técnico que nós tínhamos que eles não tinham. Então, E vocês venceram a licitação, foi formalizado o contrato, tudo isso, fizemos a obra e foi concluída. foi concluída. Está em operação já há alguns anos. Estou satisfeito. Tá bom.